Oiê! Nessa aula, nós vamos falar sobre as principais patologias do sistema cardiovascular dos animais domésticos. Para começar, a gente precisa falar da anatomia. É sempre bom lembrar, porque sem a gente saber o saudável, a gente não consegue entender o doente, tá? Então, vamos falar aqui primeiro sobre as camadas do coração. Nós temos o epicárdio, que é a camada mais externa, que também é conhecido, a gente também pode falar como pericárdio visceral. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente o que seria esse pericárdio, relembrar, né, o que seria. O miocárdio é a camada intermediária, que é a mais espessa e é formada pelo músculo cardíaco estriado. E o endocárdio é a camada mais interna, que reveste as câmaras, as válvulas cardíacas, garantindo um fluxo sanguíneo também suave, tá? Aqui nessa imagem, a gente consegue perceber essas três camadas. Essa camada aqui, mais grossinha, seria o miocárdio. Essa camada aqui mais fininha, mais delgada, aqui mais... A gente pode até perceber, assim, pelo desenho, né? Algo como se fosse uma camada mais delicada, ela é bem lisinha, para que o sangue consiga percorrer esse caminho suavemente. Aqui nós temos o pericárdio visceral, aqui o pericárdio parietal e também a sua camada mais fibrosa. Falando do pericárdio, ele é uma serosa que recobre o coração e que possui também duas principais camadas, né? Que seria o pericárdio visceral ou seroso, né? Que também é o epicárdio, e é a camada mais colada ao coração. Ele fica realmente bem presinho ao coração. Enquanto o pericárdio parietal, ou fibroso, é a camada mais externa e possui essa camada fibrosa, que também confere a sua resistência. Tá? Entre essas camadas há um líquido que se lubrifica o contato entre elas. Né? Vale lembrar que o coração é um órgão que está sempre em funcionamento, graças a Deus, né? Tem que estar. E então ele precisa de uma lubrificação ali para ele conseguir ficar bombeando sem ter nenhum atrito, para ele conseguir fazer o seu movimento naturalmente, sem ter nenhum problema. Aqui a gente consegue perceber a anatomia, né? A gente consegue perceber como é que fica esse pericárdio em volta do coração. Ele é realmente como se fosse um saco que envolve o coração, tá? Essa camada aqui mais interna seria o pericárdio visceral, ou epicárdio, ou pericárdio seroso, tá? Essa camada serosa aqui dele, que tá bem coladinho no coração. E essa camada aqui mais por fora, que na imagem, no desenho, ele tá bem mais esbranquiçado, né? No toque, numa aula prática, se vocês lembrarem das aulas práticas, vai lembrar que tem uma camada que ela, você olha para ela, você vê até umas fibrinhas, né? Que seria essa camada mais fibrosa, que é o pericárdio parietal, que é a camada mais distante do coração. E entre ele fica ali um espaço que tem esse líquido para lubrificar. Voltando para dentro do coração, a gente lembra das válvulas, né? Aqui nós temos duas válvulas principais, né, entre o átrio e o ventrículo. Tem a válvula tricúspide, que é a válvula direita, e a bicúspide ou mitral, que é a válvula esquerda, tá? Aqui nós conseguimos ver os folhetos delas, ó, uns folhetos, tá vendo? E nós também temos a aórtica e a troncopulmonar. A aórtica é essa aqui no meio, que tem esses folhetos que a gente chama de semilunares, tá? Então as duas, tem esses três folhetos semilunares, enquanto a bicúspide só tem duas cúspides e a tricúspide tem três cúspides também. Então, falando das alterações, nós temos as principais como congênitas, alterações em saco pericárdico, miocárdio, endocárdio, o endotélio e em regiões linfáticas também. As alterações congênitas, elas são adquiridas na formação do ser, ou seja, são doenças que já podem vir direto do animal,
né, ao nascer. Tem algumas que o animal acaba falecendo até muito antes de chegar à fase adulta, ou chega à fase adulta aos troncos e barrancos, né? E algumas causas podem ser genéticas, eu diria que até principalmente, né? Vale lembrar que nós vamos ver aqui algumas raças que são mais predispostas a ter certas doenças. Também pode ser causados por alguns medicamentos, né, para a fêmea que está prenha, e aí esses filhotes podem vir com algumas alterações. Agentes físicos, como raio-x. Vale lembrar que para a gente fazer um método para contagem de fetos, que seria o mais confiável, seria o raio-x. Porém, ele só pode ser feito logo mais no final realmente dessa prenhez dessa cadela, para diminuir as chances de ter alguma alteração pela radiação nesses fetos. Também deficiência nutricional da fêmea, entre outros fatores. Algumas anomalias congênitas mais vistas no sistema cardiovascular seria a persistência do ducto arterioso, que a gente também chama como PDA, o defeito no septo interatrial e o defeito no septo interventricular. O PDA tem a maior ocorrência em cães e causa hipertensão pulmonar principalmente, e é mais comum em raças pequenas. Aqui nesse esquema nós podemos observar o ducto arterioso. Esse ducto arterioso, enquanto o animal é feto, ele está ali realmente normalmente, até porque vale lembrar que enquanto o animal é feto, né, enquanto o animal está dentro do saco amniótico, ele não respira pelos pulmões. Então, não tem necessidade de mandar tanto sangue assim para o pulmão, somente o básico só para manter realmente irrigado, só o mínimo que ele precisa. Então, o excedente do sangue entra aqui pelo ducto arterioso e ganha a aorta para continuar o caminho para o corpinho dele. Só que quando o animal nasce, o ideal, o que a gente espera, né, o saudável, é que ele se feche logo nos primeiros dias, no primeiro dia de vida, ele já começa a fechar e ele vira só um ligamento arterioso. Já não deveria passar nenhum sangue aqui entre ele. E quando tem essa anomalia, ele se mantém aberto. Então, lembrando que do lado direito está mandando sangue para o pulmão. Então, esse sangue aqui é um sangue que é pobre em oxigênio, né, que ele está indo para o pulmão para se reoxigenar. E ele vai de encontro à aorta. Né? A aorta está com sangue aqui oxigenado, está com sangue já preparado para ir para o corpo inteiro. Então tem essa mistura aqui de sangue, e como a aorta é um vaso que ele é mais forte, ele tem uma maior pressão vinda aqui do ventrículo esquerdo, muitas das vezes esse sangue retorna e vem e entra nesse tronco pulmonar. Então ele aumenta a pressão no pulmão desse animal. Né? E aí pode ocorrer vários problemas que vocês vão ver mais na parte de clínica, né? Mas pode, dependendo do grau desse PDA, pode ir piorando muito a situação do animal. Então é algo que a gente tem que perceber logo nos primeiros meses que possível de vida para fazer uma cirurgia. Né? Geralmente tem uma cirurgia que é menos invasiva, que entra com um aparelho aqui, como se fosse uma sonda que entra, se eu não me engano, pela aorta, e bota um estente aqui e ele vai fechando gradativamente, para também não descompensar o animal, né? O corpo do animal já meio que está se adaptando àquela pressão mais forte. Se a gente parar essa pressão de uma vez só, o animal pode ter algum problema. Então esse estente ele vai fechando aos poucos, até realmente o ideal é, né, que ele volte a ser ele se torne somente um ligamento arterioso mesmo. Já o defeito no septo atrial também mistura o sangue arterial com o venoso. A gente chama ele como persistência do forame oval e é mais comum em boxe, dóbema e samoeda. Então a gente pode observar que são animais maiores. Aqui a gente consegue perceber. O forame oval também é uma estrutura que é comum no feto, né? Enquanto ele está na barriga da mãe, que é naturalmente. Isso aqui não tem problema nenhum de ocorrer no feto. Mas quando o animal nasce,
o ideal também é que ele já vá se fechando. Nesse caso, como tem esse defeito, ele se mantém aberto, tá? E misturando sangue arterial com sangue venoso, mesma coisa, ou algo parecido com um ducto arterioso. Vai misturar um sangue que está pobre em oxigênio com um rico em oxigênio. Ou vai aumentar a pressão de um lado, ou ele vai mandar um sangue que é pobre em oxigênio de novo para o corpo e não vai oxigenar as células da forma correta. Nós também temos o defeito no septo interventricular, que é aquele septo que divide o coração, divide os ventrículos, e mistura também o sangue entre os ventrículos. E aí pode vir é mais comum, né, nas raças como o Yorkshire, o Poodle e o Terrier brasileiro. Aqui também nós temos um desenho que mostra como é que ficaria. Aqui é um animal saudável, com o septo fechadinho, bonitinho. E aqui é um animal com essa patologia, que aqui tem a mistura do sangue. Também lembrando que o sangue do lado esquerdo ele é bombeado de uma forma muito mais forte, né? Porque ele tem que chegar no corpo inteiro do animal. Então ele acaba vindo aqui para o ventrículo direito e mandando para o pulmão. Vamos falar um pouquinho das patologias do pericárdio, né? Começando pelo hidropericárdio, que é um acúmulo de líquido, né? As principais causas seriam insuficiência cardíaca congestiva, quando o coração não bombeia eficientemente e a pressão aumenta e o fluido vaza para o pericárdio. Hipertensão pulmonar também, devido ao aumento da pressão da circulação pulmonar, e a hipoproteinemia, devido aos baixos níveis de proteína no sangue, que pode ser causado por verminose, desnutrição e insuficiência renal. O hidropericárdio é um acúmulo de um fluido claro, vocês vão ver na próxima imagem, e isso acaba apertando o coração. Lembra que a gente comentou que tinha esse espaço entre o coração para evitar para que tenha um líquido ali, para que ele fique lubrificado, para ele conseguir fazer o seu trabalho normalmente? Então, quando tem esse líquido em volta dele, vocês podem ver aqui um líquidozinho. Quando tem esse líquido em volta do coração, acaba apertando o coração, dificultando ele a bombear, tá? O hemopericárdio, o hemo, a gente já pensa logo em sangue, então aí já é mais fácil da gente gravar. É uma condição bem aguda, é uma condição grave, tá? Geralmente, se não for dado algum atendimento rápido, pode sim levar ao óbito e pode ser com uma das principais causas. Seriam as complicações de injeção intracardíaca. Eu não sei se você já ouviu, mas, por exemplo, o cachorro está parando, o animal está parando, vamos fazer uma injeção de adrenalina direto no coração. Coração, a gente sabe que é um órgão que ele é muito vascularizado, né? Tem as coronárias ali e tudo mais. Se você acerta, e é muito fácil, eu acredito que seja mais fácil a gente acertar um vaso do que, de fato, um ventrículo, por exemplo, a gente pode gerar um hemopericárdio. E aí o animal, você pode até conseguir trazer esse animal de volta por conta da adrenalina e logo depois você vai perder por conta desse hemopericárdio, né? Você fez uma hemorragia ali no pericárdio do animal. E aí pode ocorrer um tamponamento cardíaco, né? Vai também como se fosse o hidropericárdio, né? Vai comprometer esse coração, vai comprometer que ele consiga expandir corretamente. Outro problema também que pode gerar ele seria o hemosarcoma, que é um tipo de câncer vascular, e a ruptura da aorta em outras grandes artérias. E aí a gente já pode pensar em algum tipo de trauma também, né? Um aneurisma. Aqui a gente tem uma imagem. Aqui nós temos uma imagem do que seria um hemopericárdio, né? Aqui é o coração, aqui a pessoa está afastando o pericárdio e aqui está já um sangue já até coagulado em volta do coração. Você vê que o coração está mergulhado no sangue, né? E a pericardite? A pericardite, aí a gente já pensa em inflamação. Esse sufixo "it", geralmente a gente já associa à inflamação, tá?
Quando a gente escuta ela, a gente já pensa, a primeira coisa que a gente lembra é um problema comum, infelizmente, até em bovinos, que é retículo pericardite traumática. É uma condição que está diretamente relacionada ao hábito dos pastejos do bovino, né? O animal está ali pastando, está comendo um matinho dele, às vezes vai comer perto de alguma cerca, e essa cerca tem vamos dizer, um prego que se soltou, e aí a vaquinha ali pastejando, pega o prego, mete o prego para dentro, e é isso aí, né? E aí ele chega lá no estômago dela, e aí que vem o problema. Trouxe essa imagem aqui para a gente relembrar também a anatomia, né, da vaca, do boi. Aqui a gente consegue perceber o estômago dele, que é gigante, e as suas câmaras, né? O grandão é o rumen, e logo esse primeirinho aqui seria o retículo. Por isso que é retículo pericardite traumática. Na hora que o prego, vamos dar o exemplo, voltar ao exemplo do prego. Na hora que o prego chega aqui e ele entra ali em contato com o líquido que está ali, né, o conteúdo que está ali, ele pode ser direcionar aqui para a parte, com a parte pontuda, direto para o coração. Se a gente reparar, o coração está bem aqui, ó, está bem coladinho um com o outro. E aí, conforme esse retículo vai mexendo, né, conforme ele vai fazendo o peristaltismo ali, esse prego pode perfurar o retículo e perfurar, assim, o pericárdio. E aí, os micro-organismos que estão né, a gente sabe que é muito importante até para os ruminantes esses micro-organismos, eles chegam no pericárdio e aí causa uma pericardite. E quando a gente fala de retículo pericardite traumática, a gente já pensa na aparência clássica dela, né, que a gente chama de pão com manteiga. Você vai ver na próxima imagem por que a gente chama isso, mas é por conta desse exudato serofibrinoso, tá? Os sinais clínicos do animal afetado geralmente apresentam uma fadiga respiratória e uma dificuldade na locomoção devido à dor, né, e a função cardíaca também comprometida. Aqui, ó. Aqui está o coração, né? Aqui está o pericárdio. E aqui a gente consegue até perceber uma pinça aqui que a pessoa colocou para mostrar como que é tão fibroso isso aqui, né? Tá aqui, ó, as fibrinhas desse exudato. Então você vê que é algo que realmente prende muito o coração, né? Realmente fica difícil para o coração bombear o sangue. Aqui a gente consegue perceber, aqui é uma necrópsia, aqui é o retículo do animal perfurado, chegando até o coração. E também pode ocorrer a pericardite em outras espécies, mas aí provavelmente aí devido a outros problemas, né, como em suínos, a pasteurelose e a doença de Gleiser, em ovinos também, pasteurelose, em equinos a rodococose, que é mais comum principalmente em potros. Em gato, a gente também pode pensar em pífia efusiva, tá? A PIF, a gente pensa nela também, é algo que pode gerar uma pericardite, porém é algo que a gente considera mais raro, tá? Mas aí é devido à infecção, né, que assim que o vírus chega no corpo do animal, acaba gerando uma reação imunológica, forma-se uns complexos imunológicos, né, que é quando junta o vírus com um anticorpo, e aí esses complexos eles começam a se depositar nas paredes dos vasos e pode gerar uma vasculite granulomatosa, tá? Também inflamação com a formação de pequenos nódulos inflamatórios. E a PIF também, ela é classificada como uma serosite, né, que é uma inflamação das membranas serosas. E o nosso pericárdio é uma serose, né? E aí, somando esses dois fatores, acaba aumentando a permeabilidade dos vasos e aí acumulando líquido no pericárdio. Por isso que a gente pode pensar também na PIF efusiva. E agora vamos falar um pouquinho das patologias do miocárdio em si. Então, para começar, a gente fala já sobre a hipertrofia do miocárdio,
tá? Que vulgarmente a gente conhece aí como coração aumentado. No caso, nós temos dois tipos, que é a concêntrica ou excêntrica. A concêntrica, a gente pode lembrar como uma academia, que você entra e no primeiro dia você pega 1 quilo, aí na segunda semana você já pega 2, aí no terceiro mês você já está pegando 10, 15 quilos. O que vai acontecer com nossos músculos? Esse músculo vai começar a hipertrofiar, então a gente vai ficar mais bombado, vai ficar maior, né? O músculo, espera-se, né, pelo menos, que o músculo comece a crescer. E é o que acontece nessa concêntrica, tá? O músculo aqui, como essa região está sofrendo uma maior pressão, ele acaba tendo que hipertrofiar para conseguir continuar bombeando o sangue. Então gera esse espessamento aqui da parede e acaba gerando uma hipertrofia do miocárdio, tá? Que aí, essa a gente chama de concêntrica. E a excêntrica é um aumento também do coração, porém não por pressão, e sim por volume. Então o volume de sangue aqui dentro do ventrículo acaba ficando maior e acaba tendo uma parede do coração, né, um miocárdio mais delgado, mais fininho. E aqui, numa tabela que eu fiz, para a gente conseguir lembrar melhor, né, como se fosse um mapa mental. A hipertrofia concêntrica, como eu falei, são as paredes ventriculares mais espessas, né, e os lúmens, que são os espaços internos menores. E a principal causa é a sobrecarga de pressão. Já a excêntrica, os lúmenes vasculares ficam aumentados, como naquela imagem que nós vimos, e a parede de espessura normal ou diminuída. E aí a causa seria a sobrecarga de volume. E agora falando da insuficiência cardíaca congestiva, ou a gente também pode chamá-la como ICC, não é uma doença em si, é uma síndrome e é uma consequência final de muitas outras doenças cardíacas que acabam levando à falha do coração. E para a gente lembrar, para a gente entender a ICC, a gente tem que lembrar como é que funciona a circulação, a grande e a pequena. Resumindo aqui, a pequena, né, a do lado direito, que está tá recebendo o sangue do corpo pelas veias cavas e está mandando esse sangue que está pobre em oxigênio para o pulmão, para ele ser reoxigenado. Já do lado esquerdo, ele está recebendo um sangue rico em oxigênio, vindo dos pulmões pelas veias pulmonares, chegando no átrio esquerdo, descendo para o ventrículo esquerdo, e ele é bombeado para a aorta, para ganhar o corpo. Só que aí a gente está falando de uma insuficiência cardíaca congestiva. O saudável a gente lembrou, agora falando um pouquinho do doente. Então vamos lá. A insuficiência cardíaca congestiva a gente já lembra como um congestionamento no trânsito. O que seria um congestionamento? Um fluxo de carro muito grande, né? Então acaba ficando parado. Então, se a gente leva de volta para o coração um sangue parado ali, ele vai acabar dando problema no caminho anterior que ele fez, né? Por onde ele acabou de passar. Então, no caso de uma ICC direita, né, do lado direito do coração, como eu acabei de falar, o sangue que está chegando no átrio direito é um sangue vindo das veias cavas. E esse sangue está vindo do corpo. Tá? Então, essa congestão vai afetar principalmente a região, uma congestão hepática, que seria no fígado, e uma congestão sistêmica. E aí pode vir um edema subcutâneo ventral, uma ascite, que o pessoal também conhece como barriga d'água, né, que é um acúmulo de líquido no abdômen, ali na serose do abdômen, né, e o hidrotórax, também, que é um acúmulo de líquido no tórax, especialmente em felinos. Já a ICC esquerda, lembrando que ela está vindo do pulmão, né? O sangue que chega no átrio esquerdo é um sangue rico em oxigênio, é um sangue que já passou pela troca gasosa, chega no átrio esquerdo, e aí acaba gerando essa congestão pulmonar. E aí já gera um edema pulmonar e uma dificuldade respiratória nesse animal, tá bem? E agora falamos um pouco sobre a miocardite.
tá? Que é uma inflamação no músculo cardíaco que pode ser causada por diversos agentes, como miocardites necrosantes, parasitárias e neoplásicas. Começando com a miocardite necrosante, um exemplo clássico é a doença do músculo branco, que é uma necrose do miocárdio devido à deficiência de vitamina E ou E-selênio. Tá? Então a gente consegue observar aqui locais com um esbranquiçamento desse músculo. Consegue perceber que ele é bem rosado, né? Chega a ser até meio avermelhado e com regiões esbranquiçadas. A miocardite parasitária, a gente já pode pensar em toxoplasmose, girofilariose ou verme do coração, como também é chamado. Quando tem muitos desses vermes dentro do coração desse animal, acaba podendo gerar outros problemas, como algumas hipertrofias, e aí acaba podendo gerar também uma ICC. Então é importante também a gente fazer um controle desse animal, né? Fazer os testes se um animal está em um local que tem mais propensão a ter girofilária. É sempre importante a gente ficar de olho nisso para não achar tarde demais. Né? E por fim, a miocardite neoplásica, que ocorre quando um câncer se infiltra no miocárdio, né? Como o linfossarcoma, que é o exemplo aqui que a gente consegue perceber uma massa bem grande aqui no músculo cardíaco. E agora vamos falar um pouquinho aqui do endocárdio, né? Que são os problemas internos, já pode ser tanto do endocárdio como em vasos sanguíneos. Uma camada interna do coração, como a gente já conversou, e os vasos que distribuem o sangue pelo corpo também são alvos de patologias importantes. Vamos começar falando um pouquinho sobre a endocardiose versus a endocardite, entender qual é a diferença de uma para outra. A endocardiose é uma doença que é adquirida, né? É uma doença degenerativa, mais comum em animais idosos e não tem nenhuma associação a infecções ou inflamações. É um espessamento nas extremidades da válvula. Aqui a gente consegue perceber na imagem, lembrando daquela imagem saudável, né, aquele desenho que nós vimos, tem uns folhetos que são bem fininhos, bem bonitos, né? E aqui nós temos algo mais grotesco, mais bruto. Consegue perceber que tem realmente algum problema aqui, né? Você vê a parede bem espessa, bem grossa, tá vendo? Bem bruta, assim. Pode gerar também uma insuficiência cardíaca, gerando uma cianose, uma ascite, uma tosse, como nós já falamos. E é mais comum em raças pequenas, né, com uma predisposição notável nessa raça no Cavalier, King e Charles Spaniel. Já a endocardite é um processo inflamatório infeccioso, geralmente associado com infecções bacterianas já pré-existentes no corpo desse animal. Essas bactérias ganham circulação e acabam chegando nas válvulas, né, no coração, fazendo essas colônias. E pode se alojar tanto nas válvulas também como na parede do coração, gerando essa aparência bem feia, bem também grosseira, aqui bem realmente feia, né? E ela também, quando nós vamos falar com o tutor, principalmente com um animal que está com um tártaro bem avançado, uma doença periodontal bem avançada, a gente já pode pensar, talvez passar por uma reavaliação cardiológica, ver o hemograma desse animal, se ele já não tem nenhuma infecção, porque está sendo bem associado essa doença com a endocardite. Então, tanto que quando nós vamos fazer o procedimento de limpeza, né, de limpeza periodontal, é aconselhável fazer um tratamento profilático antes da limpeza, pelo menos com uns 2 dias aí de um antibiótico, e continuar após a limpeza, porque a gente já está se precavendo, porque quando nós vamos fazer a limpeza, né, geralmente com ultrassom dentário, a gente passa ali, às vezes tem uns casos que o animal está até com o dente só está preso por conta da placa de tártaro. Então, quando nós vamos passando o ultrassom, aquela gengiva que já está bem edemaciada, né, bem inflamada, ela pode machucar. E aí é uma porta de entrada muito grande, né, para infecções. Principalmente, né, por conta de
tanto o micro-organismo que está ali preso. Né? Também podemos pensar em procedimentos invasivos com risco de infecção, talvez uma infecção ali na hora de um acesso venoso, deixa um acesso venoso por muito tempo, sem tomar os cuidados que devem ser feitos, né? Também pode acabar gerando uma endocardite. As complicações da endocardite são graves, né? E pode incluir a falha cardíaca, né? Devido ao mau funcionamento das válvulas, a embolia, que essas colônias, né, formadas pelas bactérias podem se desprender dessas válvulas e chegar em vasos menores, acabando acaba por interromper o fluxo sanguíneo para a região. E também uma septicemia, né, que seria a disseminação da infecção pelo sangue, ganhando o corpo todo. E a arterite e flebite, né, que é a inflamação nos vasos, a arterite é a inflamação nas artérias e a flebite é a inflamação nas veias. A principal e mais perigosa complicação da flebite é a formação de coágulos sanguíneos, é um processo chamado de trombose. Né? A flebite também pode ser causada por um acesso venoso, às vezes um acesso venoso mal colocado, ou você tentou muitas vezes naquele local, na mesma veia, né? Pode gerar um processo de flebite nessa veia do animal. Podendo até diminuir como está inflamado, né? Pode o endotélio ficar um pouco mais grosseiro, mais grosso, e aí dificultando a passagem do sangue para o membro do animal, né? No caso de um acesso venoso ali, por exemplo, na veia cefálica, né? Que é aquela veia principal no braço do animal. Também pode ser causada por um acesso venoso que está ali há muito tempo. Então, às vezes, no estágio, no nosso dia a dia, alguém fala assim, quanto tempo tá esse acesso venoso? Tá, sei lá, 5 dias, 7 dias. Não, vamos trocar. A gente troca de braço até. A gente passa para outra ou para alguma outra veia disponível no animal. Assim, se atentar a isso também. E para finalizar, as patologias dos sistemas linfáticos. Que é uma rede de vasos também que transporta a linfa e está intimamente ligado ao sistema cardiovascular. E suas patologias também são relevantes. Separamos duas aqui, que é a linfagite. Nesse caso aqui do gatinho, é um caso de esporotricose. O sistema linfático são os vasos que ficam ligando também os linfonodos. Essas regiões aqui que estão com essas lesões de esporotricose são regiões que têm linfonodos. Então, esse gatinho foi infectado em algum local e foi passando aqui, acabando afetando esses linfonodos nessas regiões. Tem uma esporotricose que também pode ser em humano, tem essa aparência também. Não é tão comum da gente ver esses casos em gatinhos. Geralmente gato é mais localizado, às vezes na face, né, ali no focinho, nas orelhas, até realmente nas mãozinhas também, devido à briga. Mas essas lesões a gente consegue ver mais em humanos. E por fim, o quilotórax, né, que é o acúmulo de linfa, o quilo, na cavidade torácica devido à ruptura do ducto torácico, que é o principal vaso linfático do corpo, que passa mais ou menos nessa região aqui do tórax e gera essa imagem aqui, né, o quilo aqui com essa aparência leitosa no tórax do animal. Aqui a gente consegue ver até o pulmão do animal. Muito obrigada pela sua atenção.